Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para fazer a análise do jogo da Taça de Portugal, mais uma eliminatória, mais uma vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Belenenses por 2-0 com golos de Tiquinho Soares e Otávio. Dragão 27, se calhar começávamos aqui por ver o 11 inicial, não é? Um 11 que apresentou algumas surpresas, outras nem por isso. Logo a começar pelo Fabiano, na baliza, que eu acho sempre um caso particularmente curioso, porque o Vana é sempre o suplente, só nesse sentido, não é? E depois o Fabiano também esteve na Taça da Liga. O Fabiano também esteve na Taça da Liga. Não, foi o Vana. Frente ao Barzinho. Se calhar está a guardar um guarda-redes para da competição. Não pode ser essa a ideia. Eventualmente. Também. De alguma maneira o 11 até foi todo ele um pouco surpreendente. Porque, sim, logo o Corona também. O Corona de defesa direito, que fez um lugar excelente mesmo, a todos os níveis, a defender e a atacar, excelente jogo, com uma disponibilidade física impressionante. O meio campo também foi uma surpresa, porque foram três médios, pode-se dizer todos eles quase médios de ataque, não é? Portanto, o Otávio, o Oliver e o Herrera. O Herrera até um bocadinho mais... se calhar até alternando com o Oliver, sim, um bocadinho os dois, o duplo pivô, sim, não é? Sim, E um Otávio mais livre. E depois também, quase a completar esses três jogadores do meio campo, um próprio Adriano Lopes, que também fazia muito bem o jogo entre linhas, que é uma das grandes qualidades que tem o Adriano Lopes, que é quase o tal segundo avançado. Sim, fez a posição do Brahimi. Fez mesmo a posição do Brahimi mesmo. Portanto, e também a vir muito bem ao miolo do terreno, ao meio do terreno, portanto, não jogando só pelas alas. E depois na frente também o André Pereira, embora um bocadinho mais deslocado para a direita também, sim, e o Soares mais como o ponta de lança. Sim, não é? É um bocadinho a fazer o papel do Marega, não é? Sim, o André Pereira, se bem que é um jogador completamente diferente, e até na minha perspectiva foi de facto um dos jogadores menos felizes. Acho que ao longo do jogo melhorou um bocadinho. Podemos começar por aí, por ver até a dinâmica da própria equipa, porque de facto o André Pereira e o Adrian dão coisas... O Adrian até dá coisas parecidas ao Brahimi em certos aspectos, mas o André Pereira claramente não é? O André Pereira é um jogador que eu acho que tem vindo a perder cada vez mais o seu espaço. Curiosamente, nas análises que eu faço, porque ele não tem sabido agarrar muito bem estas oportunidades. É um jogador que, obviamente, ele é português, é da formação, e a gente deseja sempre que ele tenha sucesso, mas acho que o que me custa é que, por exemplo, há lá um lance de um cruzamento, acho, do Alex Telles, que a bola sobra para ele e ele, devido à displicência, não tem aquele faro de matador, de querer resolver e marcar logo. E acho que um avançado neste Porto, com a agressividade e a intensidade deste Porto, que não tenha isso, sinceramente acho que é um jogador que vai ter pouco espaço, para ser sincero. Sim, ele tem algumas qualidades, é um jogador que segura bem a bola, é um jogador que também... Isso é verdade, segura muito bem a bola. Também finaliza bem, mas mesmo assim também não esteve feliz neste jogo. Mas eu queria sobretudo salientar um bocadinho mais a dinâmica da equipa. E acho que é curioso, porque nós, como disse há bocadinho, o Futebol Clube do Porto teve um meio campo quase tudo de homens de ataque, embora homens que estão a ganhar progressivamente uma grande versatilidade. Exatamente. Portanto, são gente que não se esgota só como médio de ataque ou como médio defensivo, são médios para todo o serviço. Todo o terreno. E essa dinâmica, isso é trabalho do Sérgio. Claro. Mais uma vez é trabalho do Sérgio. Eu acho que esse é o grande mérito do Sérgio. O Porto tem um plantel de um dinamismo e de uma versatilidade incrível. Hoje o Mbembe entra para médio defensivo. E também entrou muito bem. O Hernani já jogou defesa esquerda também. Com grandes características mais como médio defensivo. Sim. Enquanto que os três jogadores que jogaram inicialmente no meio campo não tinham essas características, mas no entanto também defenderam muito bem, e o Porto defendeu com grande subtileza. Como é que o Porto defendeu? O Porto não defendeu com aquele médio que se impõe pelo físico. Defendeu sabendo colocar muito bem os jogadores no terreno. Exatamente. E com grande dinamismo. O Porto não deixava jogar. Fez-me lembrar, passo um bocadinho de disparate da comparação, um bocadinho o que fazia o
o Barcelona no tempo do Guardiola, não é? Que os jogadores, todos eles franzininhos, todos eles jogadores de grande tecnicidade, mas não eram jogadores que se impunham pelo físico. No entanto, eles, na forma como se posicionavam no terreno, não deixavam jogar o adversário. E o futebol do Porto na primeira parte foi um domínio constante, de princípio a fim. Eles tiveram um primeiro remate quase a acabar a primeira parte. Nos últimos 5-10 minutos. Para além disso, também, o que me agradou muito no Porto, eu sou muito adepto desse futebol, portanto sou suspeito, mas foi um jogo mais rendilhado, mais bonito e com a criar tantas oportunidades do gol que infelizmente não se concretizava, não é? Sim, é verdade. O Porto hoje podia ter feito aqui um resultado muito alargado. E tu até referiste isso ao longo portanto, da nossa visualização do jogo, que de alguma maneira o Belenenses acabou por ir ganhando alguma confiança. Sim, porque o 1-0 manteve-se muito tempo. No final da primeira parte e no início da segunda é o melhor período do Belenenses, não é? E o Porto até marcar o segundo golo, claro, deixou o jogo em aberto. Ali, a partir talvez dos 7-8 minutos começou a reagir um bocadinho. Foi depois do penalti. Teve a oportunidade do penalti e curiosamente nós também comentamos isso. O penalti, no lugar de, digamos, desanimar o Porto, porque foi mais um penalti falhado, isto já é um bocadinho uma sina que também tem que ser, tem que se fazer uma reflexão sobre isso. Preocupante. Mas isso foi o contrário, foi um acicatar da equipa e sobretudo um acicatar do próprio Otávio, que fez um gol também brilhante. E a primeira jogada, o primeiro gol do Porto foi uma jogada coletiva lindíssima, com um toque, o Corona ir para o interior, o Adrian a fazer um passe fabuloso, milimétrico e depois também, e na segunda jogada, e portanto valeu pela jogada o gol, o segundo gol valeu pela iniciativa individual do Otávio, que tinha que se redimir. Sim. Claro. Eu gostei muito dessa dinâmica do meio campo. Eu tenho dificuldade até a eleger um homem do jogo. Estou muito dividido entre um Corona e um Herrera, porque acho que mais do que o Oliver, que acho que depois no fim caiu um bocadinho, o Herrera fez um jogo mas de um médio que joga em qualquer equipa do mundo, uma confiança, fez tudo bem. Eu acho que foi dos melhores jogos do Herrera de sempre. E apareceu em tantos pontos do todo lado. É impressionante como é que se consegue, digamos, abranger tanto terreno num só jogador. É impressionante uma coisa impressionante. O Soares muito bem também. Sem o Soares o Porto dificilmente marcaria. O Soares é aquilo que a gente também já tem dito algumas vezes. O Soares é um jogador que também precisa de ritmo. Houve um momento em que ele já foi um bocadinho o Soares dos velhos tempos, o Soares que também se impõe até pela própria força física. Claro. Ele tem que ganhar essa condição física para de facto se afirmar e é indiscutivelmente um homem-golo, sem dúvida. Agora, sem ele também começa a ser imprescindível, sobretudo por não termos o Aboubakar. Pois, isso é uma questão que vai ser complicada. Depois, de facto, o Corona teve muito bem também, porque eu já disse isto na brincadeira e é verdade, ele que o Jorge Jesus era defesa direito titularíssimo, nem havia a mínima hipótese. E também o facto do próprio Otávio. O Otávio também faz um jogo muito interessante. O Otávio faz um jogo muito completo, com muita dinâmica, e é um jogador que está em crescendo de forma também. E acho que hoje não se sentiu nada à falta do Brahimi, do Marega um bocadinho, mas nem por isso. E acho que este 11 foi e agora aquilo que tu muito bem escalonado. Comentaste durante o jogo, isto parece que agora estamos numa campanha contra o Danilo, não é nada disso. Admiramos imenso o Danilo é um jogador a Porto e que dá tudo, mas que ainda não está num bom momento. E realmente o Danilo o Porto jogando com o Danilo, acho que joga menos. Joga menos. Não tem o Danilo nesta fase. Porque todos, é aquilo que tu disseste dos jogadores do meio campo do Porto, que são médios modernos, que fazem tudo. O Danilo não faz tudo. O Danilo ainda é muito bom a defender e ainda não está aquele Danilo a defender que costumava ser. Portanto, neste momento é um corpo estranho na equipe. Eu sinto isso. Eu acho que é mesmo um corpo estranho na equipe.
E até torna o futebol do Porto um bocadinho um futebol mais dependente, um futebol não tão ousado, não é? Não tão versátil. Exatamente. Não, mas acho que o Sérgio Conceição montou muito bem a equipa. Eu quando olhei para o 11 fiquei um bocadinho apreensivo. Mas desconfiado, isto é muito ousadia, mas de facto todos eles estiveram muito bem a defender e a atacar. E tem que se dar uma palavra ao Fabiano, que é um homem que está no Porto há muitos anos já. Tinha sido o único ano passado que já tinha sido campeão nacional, né? Teve uma lesão gravíssima e nesse aspecto o Porto é sempre muito amigo dos jogadores, não é? Sem porque dúvida. Quando os jogadores estão lesionados, tu comentaste isso durante o jogo e muito bem. E ele dá uma resposta. Essa é uma das boas marcas até da direção também. Sem dúvida, tem muitos defeitos, mas nesse aspecto o Porto é sempre excelente. Nisso não mudou, desaprendeu em algumas coisas, mas nisso não. E o Fabiano hoje também foi fundamental aqui e ali, com defesa, uma pelo menos espetacular, não é? Um remate fora da área fortíssimo. Uma grande confiança. Uma segurança impressionante. Muito bem também o Militão mais uma vez. O Militão e o próprio Filipe, sempre. Mas o Fabiano neste momento, claro que pronto, são jogos da Taça de Portugal, mas este já foi mais a sério, ainda não tem golos sofridos, é uma coisa, é o guarda-redes mais eficaz do Porto neste momento e temos ali uma boa solução ao próprio Casillas quando estiver lesionado, castigado, e pronto, há sempre o Baná, que é aquela questão que coitado do rapaz está sempre no banco, mas e também pode ser isso extraordinário, sempre com bom espírito. Só depois, para analisar um bocadinho depois do segundo gol do Futebol do Porto, acho que o Porto tornou a ter as rédeas do jogo. Sim. E portanto nunca esteve em casa, e mesmo aí mais uma vez podia ter havido o terceiro, o quarto gol, mas isso eu não entendi muito bem a entrada do Sérgio Oliveira nesse período, porque ele entrou para posições muito adiantadas no terreno. E acho eu até disse um bocadinho a brincadeira, pode ser que o Sérgio ganhe mais rapidez, não é? Porque era um jogador tendencialmente um bocadinho lento. Sim. Mas não era por aí, certamente. Mas foi se calhar para travar um bocadinho mais o jogo logo na pressão mais alta, eventualmente, mas certo. O que há uma coisa boa é o que o Sérgio diz, que é ver-se que há um bom espírito de quem não joga. Isso é fundamental, não é? E que é muito difícil sempre. E consegue-se com vitórias, porque quando não há vitórias questiona-se mais, porque é que não joguei eu, não é? Porque é que eu não mereço, e aqui aceita-se, não é? Todos vão tendo as suas oportunidades. Tenho pena de não ver um jogo do Mbemba mais a sério, mas eu percebo também, de facto, o Sérgio não mexer naquela dupla do Betão, não é? Neste momento, que não sofre gols. Mas parece-me ser um jogador que... Mas o Mbemba parece-me ser muito bom. Que é seguro e, portanto, é um valor seguro. Não nos vai pôr em causa se ele tiver que ser ele titular. Exatamente. Ou vier há de vir a ter que ser. Mas globalmente acho que foi um jogo perfeitamente justo, uma vitória perfeitamente justa, e é a nona consecutiva, salvo o erro, do Porto. Sim. Portanto é uma série, ou pelo menos oitava ou nona, uma série impressionante do Porto. Era aquilo que tu também dizias, que era importante o Porto ter essa série e também manter sobretudo a série no campeonato. No campeonato sobretudo, essa aí é uma prova mesmo de regularidade, e esta também tem que ser, porque se perdes um jogo acaba tudo, e eu gostava que o Porto voltasse a ganhar a Taça de Portugal. Durante um período bastante longo foi dos melhores jogos que o Porto fez, ou seja, normalmente o Porto tem momentos muito bons, mas aqui manteve uma constância quase ao longo de todo o jogo. E um jogo difícil, sempre com chuva também, não é? Sim. E o terreno foi se tornando mais pesado. Exatamente. Não, o Porto respira saúde neste momento, tem que continuar, mas não está nada a ganho, portanto E a paragem também não fez mal, porque o Porto vinha de um momento muito bom às vezes. E muitos jogadores também acabam por não ir à seleção desta vez, que foi bom. Mas mais uma vez o Sérgio também preparou a equipa tal como tinha com os que teve mais à disposição, não é? Nomeadamente o Marega, que só entrou muito, não teve à disposição e por isso só meteu mesmo na ponta final do jogo. Exatamente. Não, está mais uma eliminatória passada, agora é os oitavos, não é? Uma de cada vez, estamos na frente em tudo e é continuar. Pronto, está assim terminada esta análise. Comentem o que é que acharam desta exibição do Porto, do momento do Porto. Subscrevam o canal, subscrevam no iTunes, partilhem, façam like. Estaremos de volta para futuras análises. Até lá.